Agora sim, é com a gente. Boa tarde, Espírito Santo. Bem-vindo. A gente já começa direto. Porque, olha, nós anunciamos durante a semana a continuidade dessa série de reportagens da Suzy Faria para você participar com a gente. Então é o seguinte, gente, jogos de azar. Hoje, você vai conhecer a história de um policial militar que começou apostando 50 centavos, uma moedinha, numa máquina caça-níquel. Parecia nada demais, né? Só que aí vai evoluindo e o vício falou mais alto. Em um determinado momento, ele já devia 50 pessoas e mais de 5 bancos de uma só vez. Ele perdeu pelo menos R$200 mil para o jogo. Como eu disse, a reportagem é especial de Suzy Faria, Alex Pereira com produção do Vinícius Rangel e daqui a pouco você com a gente, no LED. Os jogos de azar se multiplicam pela grande vitória. Além do bingo cantado, o bingo eletrônico vem ganhando espaço e com força. Painéis gigantes são instalados em espaços comerciais, ocultos, só conhecidos por quem joga. Dentro desses ambientes, uma grande estrutura envolve o jogador. Os lances são controlados por um cérebro eletrônico, capaz de manipular sentimentos e vontades. Tanto que nessa batida, observem, a presença da polícia não impede que alguns dos jogadores permaneçam vidrados na tela à espera da próxima pedra. A máquina injeta doses homeopáticas de vitória. Mas como a banca nunca perde, o cérebro eletrônico sai vencedor, sempre. Aqui, um jogador chegou a perder mais de R$3 mil. Jogando e bebendo, de 9 da manhã até 9 da noite, 12 horas mais ou menos. A compulsão pelo jogo, como qualquer compulsão, né, compulsão por bebida, qualquer droga, compulsão religiosa, né, o fanatismo, ele tem a mesma estrutura, uma estrutura obsessivo-compulsiva, né, é uma compulsão em que a pessoa busca realizar um desejo de atender uma falta que sente, né, assim, e ele tem que manter o desejo ativo. Então ele joga. Ele mesmo sabendo do risco que ele vai perder outra vez, que o jogo, né, você ganha uma mão, mas perde 10. Né? Então, ele sabe que ele vai perder, mas ele não consegue parar porque ele precisa manter esse desejo ativo. Normalmente, o vício no jogo começa com uma brincadeira. É uma aposta sem pretensão, atrás de outra aposta sem pretensão, e aí vai. Esse foi o caso de um policial militar da reserva. Ele começou apostando 50 centavos em uma máquina caça-níquel. Pouco tempo depois, essa aposta já tinha aumentado 1000%. A última nota que eu coloquei na máquina foi R$50. Ele foi todo, eu voltei e botei mais um monte, porque você vai colocando o dinheiro lá, você vai na intenção de ganhar e só vai colocando dinheiro, só que você nunca ganha. E quando você chega a ganhar o quantia, você já perdeu 4 ou 5 vezes a mais que você jogou. Em pouco mais de 2 anos, o salário, a família e a vida dele estavam comprometidos pelo jogo. A pessoa começa a jogar e você não chega a um ponto que você perde totalmente o controle, você não quer saber de família. O jogador compulsivo, ele que é o certo. Perdi mais ou menos R$200 mil. Para quantas pessoas você ficou devendo? Fiquei devendo a 50 pessoas e mais a 5 bancos. Na época, quando eu ia jogar, às vezes minha esposa, preocupada com o dinheiro que estava faltando em casa, você não podia botar R$10 no bolso. Colocar R$10 no bolso, eu vazava para a máquina. Ela não chegava lá, não falava nada. Ela chegava e ficava lá de longe olhando. Eu já sabia que eu tinha ido embora. Só que eu ia embora, mas a gente ia discutindo, porque ela sabia da dificuldade que estava passando, e mesmo assim eu continuava jogando. Quando a pessoa cai nisso, é difícil, é como um redemoinho. A pessoa está rodando e não tem uma referência externa que se apegar para sair. Ela fica presa naquela força centrípeta da água, né? Então ela precisa de uma ajuda externa, alguém que estenda a mão para tirar ela do redemoinho. Senão dificilmente ela vai conseguir se lançar sozinha para fora daquele... O capitão da reserva conseguiu se livrar do vício. Ele abriu os olhos quando viu chegar em casa várias cestas de alimentos. Se deu conta ali
do que estava faltando em casa sobrava na máquina de caça-níqueis. Eu decidi parar quando eu cheguei lá no fundo do poço, já não tinha mais para onde ir, já estava perdendo a minha família, já estava perdendo tudo, já não tinha mais como refazer minha vida se eu não parasse. Sei lá, talvez não estivesse nem por aqui mais, porque eu tinha uma pessoa que fazia parte do grupo aqui que simplesmente ele abandonou o grupo, depois ele suicidou-se. Ele não conseguiu largar? Ele não conseguiu superar. A única maneira que ele achou que talvez fosse coisa que foi a última coisa que ele deveria ter feito, ele se matou. E eu não poderia chegar a esse ponto. Eu tenho família, graças a Deus eu tenho família, então eu tinha que pensar na minha vida. Eu tenho minha profissão. A nota de R$1 já surrada é o símbolo de uma vitória, um troféu, o último real da última aposta que fez há 10 anos, depois de conversar com a máquina. Era a última cartada dele. Eram 2 máquinas, eu comecei a colocar lá o dinheiro lá, só que chegou num ponto que acabou o meu dinheiro e ficou R$1 só. Só R$1 no meu bolso. Aí eu falei, puxa vida, o que eu tô fazendo aqui nessa máquina? Eu joguei, não deu nada. Eu peguei aquele R$1 e falei, bom, você não vai agora. A partir de hoje você não entra e não vai entrar mais dinheiro na máquina também. Então aquele ali é um troféu que o senhor guarda. É o meu troféu. Vencer o vício não foi fácil. Conseguiu ao deixar a família ajudar. Entrou também para os jogadores anônimos. Depois disso, a minha vida só melhorou. Demorei muito tempo para pagar minhas dívidas, porque não é fácil. Quando eu cheguei a pagar a última, que eu já estava reguendo a minha vida, graças a Deus. Perdi muito tempo. Quanto tempo tem que o senhor deixou o vício do jogo de lado? 12 anos, graças a Deus. Não sente vontade? Não. Que é a mente humana, né? Aí a gente percebe como nós somos vulneráveis e a mente é fraca às vezes. Porque, gente, não é fácil. Você começou aí com 50 centavos numa brincadeira, como foi o caso do policial. Como muitos jovens começam dando uma tragada num cigarro básico, achando que soltar fumaça é uma coisa bacana, porque vê nos filmes e acha que todo mundo faz e é bacana. E aí eu tô fazendo 2 paralelos, porque eu acho que vale a gente analisar essa reportagem para tudo na vida, porque olha o que o vício não faz. Ele viu um amigo se matar, se suicidar, perdeu a vida por conta de não aguentar toda essa pressão, de tentar sair, sofrer com essa falta e não resistir a levar adiante. Precisa de ajuda sim, precisa de alguém estendendo o braço, porque você, para sair dessa, tem que ser carregado, porque a tua mente vai te consumindo. 50 centavos viraram R$200 mil. E daí tem pessoas, gente, que jogam, apostam a mãe, apostam a casa, a vida toda e perdem tudo. E perdem a honra, perdem às vezes a dignidade, fazem coisas, roubam para poder pagar a dívida, sofrem ameaças. E isso aí vai na esfera, vamos pensar na droga, porque uma droga também é a pedra do jogo, é a pedra do crack. Entendeu? E aí a galera joga, né? Tem jovens que não saem da frente de um computador, madrugadas ficam lá, sem conversar, não tem vida social. Eu pedi a participação da galera no Facebook, deixa eu ler alguns comentários. Pelo seguinte, Gislane Fernandes dando boa tarde, Dedezinha, obrigada aí pelo carinho. Bom, eu acho que esses tipos de pessoas que não têm Deus, precisa de um tratamento psicológico, isso é coisa satânica. Beijo da Gislane de Colatina. Olha, esse tratamento psicológico eu até concordo, porque, gente, é um problema que a mente vai sendo ludibriada, vai sendo enganada. Marcela agora Negri, boa tarde. Eu acho que ela pode largar o vício sem tratamento. Depende da força de vontade dela. Às vezes, Marcela, até da força das pessoas que estão em volta, para dar aquele estímulo, para fazer ver que aquela máquina está te enganando, aquilo ali é para levar teu dinheiro mesmo. Aquilo ali é uma programação. Você ganha no começo, depois você se lasca. O Vitor Pereira, eu acho que esse policial precisa de tratamento, Débora. Pois é, Vitor, na verdade ele já superou, tem 12 anos que ele já se livrou do vício, ele topou falar sem se identificar, mas para dar um autorrelato, um exemplo de que ele quase chegou no fundo do poço, praticamente chegou, que não tinha nem comida em casa, chegou a cesta básica em casa, ele já não estava nem às vezes com a atenção da esposa, a vida estava passando e ele perdendo tudo no jogo. Tem muita coisa por trás disso, isso alimenta uma rede milionária, bilionária, não está nem para calcular,
de outras coisas interligadas e que é ilícito e que não é só isso, gente, é porque é uma contravenção, na verdade, mas que você tem que ter a consciência de que você está ali para perder, você não vai ganhar, você vai ganhar, entre aspas, uma primeira vez e depois aquilo ali vai te consumir. Então eu acho que a gente tem que pensar isso para a vida, para tudo, algo que te acrescente, não que te leve para baixo. É muito complicado, mas a gente vai continuar falando desse assunto amanhã, entrar com outros detalhes, né? E aí a gente aborda vocês participando com a gente também. Agora a polícia prende mais um suspeito de assassinar o motorista do prefeito de Viana. Vocês lembram? Esse crime foi lá em 2014. O acusado, conhecido como o Senhor das Armas, ele nega o crime, mas a polícia tem certeza que foi ele que puxou o gatilho. Rodou. Este é Daílson Gomes dos Santos, de 37 anos. De acordo com a polícia, tem um apelido de doido, mas é mais conhecido como o Senhor das Armas. A profissão que ele escolheu é a produção caseira de armamento, como essas, submetralhadoras e pistolas. Só por este motivo ele já era procurado e há muito tempo, mas foi preso hoje de manhã em Alterosas, na Serra, e por um outro motivo. O Senhor das Armas é acusado pela polícia de ser o assassino do então motorista do prefeito de Viana, Gilson Daniel. A vítima, Antônio Félix Araújo Filho, foi assassinado no dia 13 de maio de 2014, quando 2 homens entraram na casa dele de madrugada, foram direto onde ele estava dormindo e o executaram. À época também foram discutidas 2 versões para motivação da morte do motorista. A primeira é que o motorista estava envolvido na venda ilegal de terreno em Viana e estaria cobrando de quem ele vendia um valor muito maior do que realmente os terrenos estariam valendo. A outra é que Daílson, o Senhor das Armas, era agiota e estava tentando receber um dinheiro que tinha emprestado ao motorista. Como não conseguiu, matou. Daílson nega o crime e alega que estão acusando de algo que não fez. Defende a hipótese de que a motivação do crime é a venda ilegal de lotes e nada tem a ver com ele. Eu não matei o motorista do prefeito porque ele era meu amigo. Isso aí é engano. Tem muita coisa ainda que precisa ser investigada de verdade. Mas apesar da segurança com que se defende, a polícia tem evidências de que foi ele quem puxou o gatilho e por agiotagem. Uma interceptação telefônica nos autos comprovou a participação do suspeito na agiotagem e o inquérito já foi concluído e o processo está em curso na primeira vara criminal de Viana. A polícia está à procura de Daílson desde a época do crime. O seguiu por vários municípios, até que hoje ele foi pego bem pertinho, no bairro Alterosas, na Serra, numa operação comandada pela Delegacia de Crimes contra a Vida daqui. E na manhã de hoje, devido à periculosidade do suspeito, foi montada uma operação com 17 policiais e realizamos um cerco na residência. Ele foi preso, estava dormindo, não ofereceu nenhuma resistência. Na casa dele, a polícia encontrou materiais e equipamentos para a produção do armamento. Na mão do investigador, moldes para fazer carregadores. Ele tem o dobro do tamanho e capacidade de armazenar munição do que os carregadores utilizados pela polícia. São usados nas submetralhadoras que produz artesanalmente. Dependendo da arma, o valor que ele vende ultrapassa R$2.000. Hoje, Daílson é acusado de um homicídio, mas indiretamente já foi responsável por muitos com a fabricação dessas armas. Rapaz, é muito descarado, né? Tem investigação, ó, demora, mas acontece, né? 2 anos, a polícia trabalhando bacana, a delegacia lá de crimes contra a vida de Viana, de fazer essa investigação e prender o Senhor das Armas, né? A gente pensa em Senhor dos Anéis, né? Das Armas, esse daí. É cada apelido, e ele entende do bagulho lá, vocês viram, né? Aí dá entrevista falando que não tem nada a ver com isso, mas tem investigação, tem prova, tem todos os documentos reunidos para poder efetivar essa prisão, com mandado, com tudo. Agora, esse caso na época chocou, né? O motorista foi pego de surpresa ali, né? Foi morto, a gente até lamentou isso no dia. Aí a pessoa fica um tempão dessa impune, ainda vem aqui agora e diz que não tem nada, né? Tá aqui, ó, anonimato garantido, teve trabalho de investigação, de denúncia, foi muito bem feito. Mandar um alô pra galera lá da Divisão de Homicídio de Viana, doutor Arthur Bogoni, doutor Rodrigo Sandimori aí, que fazem firme no trabalho. Bora mudar de assunto? Roda a vinheta.
quinta-feira, dia de tirar as dúvidas. Nossa quinta-feira, né, subidores. Débora? Nossa querida Isso aí, quinta-feira. doutor Petrone. Lembrando essa matéria do Senhor das Armas, lembra aquele filme do Nicolas Cage, O Senhor das Armas, que ele vendia armas para o mundo inteiro e era responsável realmente por muitas mortes em todo mundo, com guerrilhas e tudo mais. Mas aqui o assunto não é esse. O assunto é o direito, é uma coisa mais leve, uma coisa mais suave, para tentar resolver os problemas de vocês, indicar pelo menos caminhos que vocês possam resolver os problemas. Tem dúvida? Manda para cá, que toda quinta-feira a gente vai ter o prazer, eu e Débora estaremos juntos aqui para ajudá-los a sanar essas dúvidas, a resolver os problemas que vocês têm no cotidiano. E o Ok? doutor Petrone, com toda essa sabedoria, com Que toda a isso? experiência Essa como idade, advogado. com a barba branca. Tá Vamos nada. lá. Bora no LED. Gente, a Fernanda Lima de Cariacica diz o seguinte, Petrone, olha, meu marido é prestador de serviço e há 3 anos fez a instalação de câmeras no material de construção, numa loja, né? O proprietário é meu marido. É isso? Não, o proprietário e meu marido. Sorry, gente. O proprietário e meu marido combinaram de boca que o serviço seria pago em 3 vezes. Mas 1 ano se passou, o material fechou e o proprietário devolveu as câmeras usadas. E disse que não pode pagar. O que devemos fazer para receber esse serviço? Hein, Fernando? No seu Tá caso certo. aqui, não Foi é de nenhuma boca, questão né? de relação de consumo, porque parece que o marido dela, ele é um microempresário, um comerciante desse ramo, autônomo, seja o que for. Enfim, isso aí é uma relação contratual. Isso está previsto no Código Civil brasileiro. Assim, como que é um contrato, aquilo que a gente explicou, é uma bilateralidade. Eu te forneço algo e você tem o dever de me pagar. Ele cumpriu a parte dele no contrato, ou seja, o seu marido cumpriu a parte dele contratual, que era instalar essas câmeras. Se o cara não pagou, ele tem que entrar com algum tipo, mesmo sendo de boca, há alguns outros meios de prova. Você pode ter testemunhas, você pode ter orçamento feito, mensagem de celular, e-mails, papelzinho anotado, ordem de serviço, qualquer meio de prova desse. Você não é obrigado a aceitar de volta o material e pode sim exigir entrar com uma ação de cobrança, pedindo perdas e danos, com juros e correção monetária, aquilo que ele ficou devendo. Porque houve um contrato, houve uma bilateralidade desse contrato, foi cumprida pelo seu marido e descumprida pela outra parte que não cumpriu com o dever dele de pagar corretamente, ok? Então tem que entrar sim com uma ação para cobrar esses valores corrigidos, atualizados e também com direito a perdas e danos. Você tem toda a razão, porque às vezes fica naquela coisa da amizade, pô, vai logo ali, faz um servicinho. Esse lance de boca, a gente já caiu por terra há tanto tempo que hoje em dia a palavra não está valendo muita Não coisa. vale mais Hoje em dia nada. já tem muito tempo para cá. Então tem que estar escrito, documentado, assinado e revisado. E hoje os novos meios de prova aceitam isso aí, e-mails, mensagem de celular, qualquer tipo de papel que tenha anotado. Sempre Documenta. ok? Documento. Cacá Santos, também de Cariacica, olha, paguei todas as contas do meu celular e em seguida pedi que cancelassem ainda. Passou um tempo e pedi que novamente ativassem a linha. Mas a operadora alegou que eu estou com 2 faturas em aberto. Tenho certeza que paguei tudo, mas não tenho mais os comprovantes. O que devo fazer, doutor? E vamos lá, Cacá. Dá para pegar a segunda via? A questão é a seguinte, o consumidor tem que